Olá, boa noite. Eu me chamo Guerreiro Sombrio e mais uma vez relatarei um conto de terror. Antes, porém, peço que, ao final, compartilhe o vídeo, comentem, deem um like, fortaleça esse canal. Obrigado. O lobisomem do Mandacaru. Eu nunca fui de botar muita fé nesses causos de assombração que o povo conta por aqui. Lá em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, é cada história que parece até mentira. Mula sem cabeça, alma penada. Claro, o lobisomem, que dizem que aparece nas noites de lua cheia. Minha avó era danada para contar essas coisas, sempre com aquele jeito sério, enquanto a gente se juntava na calçada tomando café coado e roendo milho assado. Mas, depois daquela noite, em agosto de 2022, eu vi que o trem não é brincadeira não. O que aconteceu no terreno do Mandacaru, lá na nossa fazenda, me deixou com um medo danado. E até hoje, quando a lua tá cheia, eu fico com um frio na barriga, como se tivesse algo espreitando. A fazenda onde eu cresci fica meio perdido, uns 10 quilômetros de Juazeiro. A casa é de taipa, com parede caiada que descascam com o tempo, e um telhado de telha quebrada que geme quando o vento aperta. Meu avô, seu Zé, que Deus tenha, construiu tudo com as próprias mãos, e depois que ele e minha avó bateram as botas, a fazenda ficou com meus pais. Eu, com 19 anos, na época, ajudava com os bichos, umas vacas magrelas, umas galinhas e um bode velho. O terreno do Mandacaru, que ficava atrás da fazenda, era um lugar que eu evitava. Não era só porque era cheio de cacto alto, com aqueles espinhos que parecem faca, ou porque a terra era tão seca que rachava o pé. Era um aperto no coração, sabe? Uma coisa que pesava, como se tivesse alguém de olho na gente. O terreno era grande, com uns mandacaru secos, umas pedras soltas e um pé de juazeiro torto que parecia vivo à noite. Minha avó dizia que aquele lugar tinha ziquezira, que era melhor não rondar por lá depois que o sol caía, principalmente em noite de lua cheia. O lobisomem gosta de lugar assim, menino. Ela falava, benzendo a gente com a ruda. Eu ria, achava que era lorota, mas depois daquela noite, nunca mais duvidei. Era uma noite quente pra danar, como sempre é no sertão, mesmo sendo inverno. A lua estava cheia, brilhando que nem um prato de prata no céu, iluminando tudo com uma luz brancona. Meus pais tinham ido para uma novena na cidade, dessas festas de padroeiro que junta todo mundo na igreja. Eu fiquei na fazenda, porque não sou muito de reza, e estava na varanda. Aí do nada senti uma coisa esquisita. Não era barulho, não era voz, mas uma vontade danada de ir para o terreno de Mandacaru. Era como se tivesse algo me chamando, sem falar nada, tipo um puxão na alma. Tentei ignorar, mexi no rádio, botei o volume mais alto, mas o trem não saía da minha cabeça. Era como se o terreno estava gritando: vem cá, ô menino, só mais piada. É besteira, pensei, tentando me acalmar. Mas a vontade não passava. Peguei a lanterna que ficava na cozinha, a luz da fazenda era um lixo, sempre caía, então a gente tinha lanterna para tudo. E saí pro quintal. O chão de terra parecia engolir o som dos meus pés. O terreno do Mandacaru ficava a uns 100 metros da casa, no meio de um pedaço cheio de cacto e pedra. Quando cheguei perto, senti o ar mais pesado, como se o calor do dia tivesse ficado preso ali, misturado com um cheiro esquisito, tipo carne podre com terra seca. O terreno era um matagal seco com mandacaru alto e espinhento de um lado e aquele juazeiro torto no meio, que parecia um vulto na luz da lua. A lanterna iluminava só um pedacinho e a luz tremia na minha mão. Tinha umas pedras soltas, uns galhos secos e um cercado velho de madeira que estava caindo aos pedaços. Eu não sabia o que estava procurando, mas meus pés pareciam ter vida própria, me levando mais para dentro do terreno. Aí ouvi um barulho, um rosnado baixo, que nem cachorro brabo, mais fundo, mais feio. Parei na hora.
com o suor escorrendo frio pela testa. O rosnado parou, mas logo depois veio outro som, um arrastar, como se tivesse algo grande se mexendo no meio do mato seco. "Que tá aí, eu?" gritei, tentando parecer valente, mas minha voz saiu toda tremida, que nem menino assustado. Não veio resposta, só o silêncio pesado que engolia até o canto dos grilos. Tentei pensar que era só um bicho, um tatu talvez, ou uma raposa que rondava o sertão, mas o rosnado não era de bicho comum. Era um trem que fazia o cabelo da nuca arrepiar. Resolvi que já tinha fuçado demais. Virei para voltar para casa, mas aí a lanterna piscou. Não foi um piscado rápido, foi um apagão total, uns 2 segundos, e nesse momento eu vi, na sombra do juazeiro, tinha uma coisa. Não era gente, mas também não era bicho de verdade. Era grande, mais alto que qualquer homem, com um corpo curvado, coberto de pelo escuro que brilhava com a lua. Os braços eram compridos, com garras que parecia faca, e os olhos, meu Deus do céu, os olhos eram vermelhos que nem brasa, brilhando na escuridão. Não era um lobo, mas também não era humano, era um lobisomem. Igualzinho ao que minha avó contava. Ele estava me olhando, e aquele olhar era como se soubesse, era como se estivesse entrando na minha alma. Fiquei sem ar, quis gritar, mas a voz travou, que nem se tivesse uma pedra na garganta. A lanterna voltou a acender e o bicho sumiu, como se tivesse virado fumaça. Mas o rosnado voltou, agora mais perto, e ouvi-o arrastar, como se ele estava correndo no mato. Saí correndo pro cercado, tropeçando na pedra, cortando o braço num mandacaru danado. O som atrás de mim parecia me perseguir, com o rosnado misturado com o barulho de galho quebrando. Cheguei na casa, tranquei a porta da cozinha e encostei na parede com o peito arfando. Meu coração estava batendo que nem zabumba, e o sangue do corte no braço pingava no chão. Fiquei ali segurando a lanterna que nem se fosse facão, esperando ouvir alguma coisa. O silêncio voltou, mas não era silêncio de paz. Era como se o sertão todo tivesse parado para espiar. Olhei pela janela, mas só vi a lua cheia e os vultos do mandacaru. Peguei o terço da minha avó, que estava pendurado na parede. Ela era doida por Padre Cícero, e o terço era quase sagrado para ela. E fiquei rezando, pedindo para o rompeiro me proteger, mesmo sem saber se estava rezando direito. Meus pais chegaram lá para as 3 da manhã. Contei tudo com a voz tremendo e o braço ainda sangrando. Minha mãe riu, disse que era o calor do sertão que estava me deixando azoidado. Meu pai foi mais na dele, pegou um facão e uma lanterna nova, foi pro terreno do mandacaru, olhou tudo e voltou dizendo que não tinha nada, só mato seco e pegada de cachorro. "É só um bicho, menino. O sertão tá cheio disso", ele disse, rindo. Mas eu sabia que não era cachorro. Eu tinha visto lobisomem. Eu tinha sentido aqueles olhos vermelhos cravados em mim. Depois disso, tentei tocar a vida. Ajudava com as vacas, ia na cidade comprar as coisas, tentava não pensar no terreno. Mas a fazenda não era mais a mesma. Eu passava longe do mandacaru, mesmo de dia. À noite, trancava tudo, mesmo com o calor de rachar. Comecei a notar uns trens esquisitos. O rádio às vezes mudava de estação sozinho, saía do modão e virava um chiado, que parecia um rosnado baixo. Coisa sumia, uma faca da cozinha, um chapéu que eu deixava na varanda, e aparecia onde não fazia sentido. E nas noites de lua cheia, eu ouvia o rosnado. Sempre vinha do terreno do mandacaru. Falei com Dona Maria, a benzedeira, que todo mundo respeita aqui. Ela ouviu meu causo, sem rir, com uma cara séria que me deu um frio na barriga. Disse que o terreno do mandacaru podia estar amaldiçoado por um lobisomem que talvez fosse alguém da família que carregava a maldição. Lobisomem é homem de dia, bicho de noite, menino. Se ele te viu, é porque quer alguma coisa, ela disse. Perguntei se ela sabia de alguma história da fazenda, mas ela só balançou a cabeça e mandou queimar a arruda, rezar o texto do Padre Cícero e botar um ramo de São Jorge na porta. E não volta lá a lua cheia, pelo amor de Deus. Uns meses depois, meus pais vendeu a fazenda. Um cara da cidade comprou, disse que ia fazer um sítio para turista. Nas noites de lua cheia, sinto um frio na nuca, como se aqueles olhos vermelhos ainda estão me espiando. Só sei que naquela noite ele me viu, e acho que nunca vai me largar.